vai perceber muito do teu caminho, da tua fonte divina, exatamente pelo movimento do coração. Uma vez, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, alguém me disse assim, dentro do meu espaço, ela disse, Jaque, presta atenção no teu coração quando tu entra nos lugares. Porque a primeira sensação que tu tem, e é a sensação real, tá? A sensação que tu tem, se o lugar é bom ou é ruim, ela parte do teu coração. A tua mente, ela é julgadora. O que parte da mente, eu acho, é o ego, tá? A mente rotula. Eu acho que é assim. Não, quando a mente tá achando, é o ego atuando. É o racional atuando. Agora, quando o teu coração, ele começa a sentir, aí começa a ficar desconfortável, mas o coração tá angustiado, tá apertado, aí é a tua intuição falando, aí é a tua energia falando, tá? Então, a gente vai perceber muito disso através do nosso coração. Quando a gente visualiza, por exemplo, quando a gente quer algo, a gente trabalha a visualização. Só que não basta só a visualização, é como um quebra-cabeça. Então a visualização, ela é a primeira forma da gente atingir. Porque a partir da visualização, a gente dá uma forma para aquela frequência, para aquela energia. O que é a perfeição para mim? Eu preciso entender na matéria, eu preciso entender aqui nessa vida o que seria uma vida perfeita para mim. O que é algo que conecta comigo? Como que eu imagino que seria uma vida mais leve, mais feliz? E aí, quando eu consigo trazer essa essência, o coração ele expande. Por quê? Porque eu estou sincronizando a visualização e aí eu começo a puxar para o coração. Quando eu acesso a visualização, eu acesso no meu subconsciente as imagens. E aí, quando eu vou acionando no subconsciente, ele vai conectando no coração. E o coração conecta onde? Lá na essência divina. Então, para mim realizar, eu preciso visualizar. E aí eu preciso sentir aquilo. Quando eu vou sentir, eu sinto aquilo como se fosse algo real. Como se fosse algo que já acontece comigo. E aí eu parto para uma ação. Eu parto para um comando de ação. Aí eu vou começar a trazer para a matéria isso. A imaginação, ela vai funcionar para as nossas meditações guiadas, para muitas vezes a gente buscar essa conexão com o mestre. Existem muitas meditações que a gente vai fazer de conexão com o mestre, assim como existem muitas práticas de sensibilidade que a gente vai fazer a conexão com o mestre. E quando conecta no coração, consegue ter um entendimento. Então muitas vezes hoje, quando eu pergunto, isso faz sentido para mim? Eu percebo o meu coração, tá expandido, tá leve, então faz sentido. Se contrai, é porque não é pra mim. Então eu deixo pra lá, em um outro momento eu vou conectar com isso ou não. Então a gente vai começar a perceber o coração. O primeiro movimento que a gente faz de percepção a depois do coração é a visualização. Tá? Então a gente vai conectar muitas vezes nas meditações guiadas. Tudo é por imaginação. Tudo é pela percepção, pela sensibilidade, pela sensação que aquela imagem traz para ti. Porque a gente traz a imagem para despertar sensação, tá? Não basta só a imagem física, é a sensação. E a imagem, ela pode vir com cores, com luzes, ela pode vir na matéria, como ela pode vir por símbolos. E aí a gente entra numa segunda forma de fazer conexão, que é a leitura. Aí tu usa um instrumento, tu usa uma ferramenta. Normalmente a gente usa baralhos, como tarô, como cartas ciganas, como as runas. Antigamente se usava as runas para fazer isso. As runas, elas já entram num contexto de símbolo. Então as runas, elas entram como símbolos. Lembra que a gente estava falando antes que quando eu aciono um símbolo, aquele símbolo ele vai me trazer uma referência inconsciente. Por quê? Todo símbolo, toda imagem, ele te traz uma referência. Ele conecta na fonte de informação e ele te traz uma referência. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar sobre arquétipos. O arquétipo do lobo te traz uma sensação. O arquétipo da águia te traz outra sensação.
assim são com as cartas. A gente vai aprender a trabalhar com os arcanos maiores do tarô exatamente para a gente poder trazer essa energia do arquétipo para nossa vida, para a gente poder perceber a sensação dessa imagem na nossa vida. O que é uma carta? É um arquétipo, tá? É uma imagem que ela tem uma energia ali por trás, ela tem símbolos, ela tem elementos nela que nos trazem referência. Mas normalmente quando eu ensino tarô, baralho, qualquer leitura que vai fazer, a leitura ela é intuitiva. Porque a gente não tem que ficar nessa linear de que é só isso que acontece. Muitas vezes a leitura ela vai ser, esse arquétipo ele vai te trazer uma referência muito intuitiva, muito conectado na tua própria essência. E aí, por exemplo, assim, ó, muitas vezes eu digo para as pessoas, se conecta no teu guia e pede orientação para ele. E aí o teu guia, muitas vezes ele vai te mandar símbolos. Por exemplo, esses dias eu tava conversando com uma menina e ela conectou no guia antes de sair de casa e ela encontrou na rua uma folha de bananeira. E essa folha de bananeira tinha o formato de um ouvido. Isso é um símbolo. Isso é muitas vezes uma mensagem do teu mestre para ti. Se a mente racional ela tá funcionando, ela vai fazer tu passar por cima da folha de bananeira e não dar bola. Se tu deixar o teu coração perceber e tu olhou pra folha de bananeira, aquilo ali é um ouvido, eu vou levar esse ouvido pra casa. Foi o que ela fez, ela sentiu que ela devia levar. Lembra que eu disse pra vocês, quando vocês forem procurar, por exemplo, a pedra, né, a pedra preta e branca, pra vocês usarem o coração de vocês. Muito mais do que tem que ser assim, ou tem que ser assado, tem que ser dessa árvore, ou tem que ser da outra, é o coração. Porque no coração de vocês está a fonte divina. No coração de vocês está conectada com a energia maior. Então, aquela energia, aquele símbolo, aquela árvore, muitas vezes vai trazer uma energia que tu está precisando. Pode ser que ela não esteja listada comigo, mas ela traz uma energia da qual tu estava precisando. Então, muitas vezes, o teu mentor, o teu guia, ele vai se conectar contigo através de símbolos. Tu quer coisa mais perceptiva, mais intuitiva e mais conectada do que sonhos? E sonhos são puros símbolos. Nem sempre o que tu sonha é exatamente aquilo que vai acontecer, mas ele te traz uma referência de energia. Por isso que eu sempre digo para as pessoas, muito mais do que tu procurar o que significa um caixão, é como tu te sentiu quando tu viu esse caixão. Ou, já que eu sonhei que... esse final de semana, um amigo meu disse assim, já que pelo amor de Deus me ajuda, porque a minha mulher sonhou que a gente estava terminando e agora eu sonhei também que a gente estava terminando. Eu tô apavorado porque eu não quero terminar meu casamento. Meu Deus do céu, me ajuda. Bem assim. E eu, segura, Deus. Segura o coração. Nem sempre o sonhar que tá terminando significa que está terminando. É o que tu sente. Claro que ele, quando ela sonhou e ela se apavorou, ela se preocupou, ela falou pra ele, acionou o medo do inconsciente dele. O medo fez com que ele sentisse o abandono, a exclusão, a dor, e aí acionou lá no inconsciente, que fez com que ele sonhasse que ele estava deixando ela. De fato, porque os dois sonharam, eles estão sincronizados, eles vão se separar mesmo? Nem sempre. Jaque, mas e como que a gente vai saber disso? Aí só quem vai saber disso são eles. Porque o teu sonho não é o outro que interpreta. O teu sonho é tu que interpreta pra ti mesmo. Por isso que eu disse pra vocês desde o começo. Anotem os sonhos de vocês. Tenham um diarinho ali de sonhos. Anota no Grimório. Pode anotar também. Anota os sonhos, anota as tuas percepções. Quando tu faz um ritual, muito mais do que trazer uma vela de determinada cor, é o que tu sentiu enquanto tu estava fazendo. Qual foi a tua sensação, o que tu percebeu, o que tu conseguiu visualizar, o que tu sentiu enquanto tu estava fazendo aquilo. Porque isso vai direcionar muito da tua energia. Isso vai direcionar muito do teu propósito.
E a leitura intuitiva, muitas vezes ela vai chegar para ti em forma de arquétipos, arcanos, e aí tu vai ler, ok, isso tem um simbolismo. Mas muitas vezes ela é intuitiva por quê? Porque tu vai sentir, olha, a postura da Tati, ela tá me fazendo sentir isso, ela tá me fazendo perceber isso. Isso é uma leitura, sabe? Quando a gente faz, por exemplo, quando a gente faz no campo de constelação, a gente percebe ali como estão posicionadas as pessoas, como as pessoas estão ali dentro dos bonequinhos, a gente consegue fazer uma leitura, mas é uma leitura intuitiva. A gente olha os bonecos e a gente tem uma sensação. Muitas vezes essa sensação vai bater no coração e vai trazer um sentimento, e muitas vezes esse sentimento vai despertar uma imagem. Tu tá fazendo uma leitura intuitiva. Então, assim, pra mim, gurias que fazem constelação, a constelação, ela é magia pura. Ela é a leitura do inconsciente. Assim como o tarô pra mim. O tarô, pra mim, as cartas, ela nada mais é do que uma leitura do teu inconsciente. Tu não tá prevendo um futuro, tu tá vendo o que tá acionando no inconsciente da pessoa. É lógico que se a pessoa seguir aquela linha de raciocínio, se ela ficar focando só naquilo, ali no futuro vai ter X coisa. Mas se a pessoa cria consciência, ela consegue olhar por outros campos, ela sempre vai ter o livre-arbítrio de escolher o que ela quer ou o que ela não quer pra ela. Então, isso também é uma leitura. E nós vamos fazer no decorrer, a gente vai fazer várias leituras intuitivas. A gente vai fazer muito. O que é a bola de cristal, meninas? Agora, olha só, o tarô é uma leitura intuitiva, a bola de cristal, as pessoas me perguntam, já que tu sabe ler bola de cristal? Eu sei ler uma bola de cristal. Hoje eu já consigo conectar sem a bola de cristal. Eu consigo já fazer uma leitura intuitiva pelo campo da pessoa. Mas o cristal, ele te ajuda a filtrar a tua mente. O cristal, a bola de cristal, ela é bacana porque é como se quando tu fosse fazer a leitura ali, ela filtra teu subconsciente. É quase como um registro, não passa pela tua mente, passa pela bola. A bola aciona a imagem, a percepção, a sensação e começa a puxar uma visualização. Quando vocês forem olhar bola de cristal, nem sempre, para algumas pessoas que tenham essa percepção, vocês vão conseguir ver o desenho na bola. Outras pessoas como eu consigo ver na minha cabeça. Eu não consigo ver na bola fisicamente. Eu consigo ver essa imagem na minha cabeça, em primeira pessoa, como se fosse uma lembrança. A bola de cristal, ela te ajuda só a canalizar essa energia, como um registro akáshico. Hoje, quando eu abro, por exemplo, um registro, eu canalizo aquela energia. E aí não é filtrada na consciência. Ela é passada direto, como um canal. A bola de cristal é a mesma coisa. Tu vai conectar na bola aqui, tu vai acionar a bola e tu vai deixar a imagem vir. Tu vai deixar a ideia surgir. E a leitura da bola de cristal é exatamente isso. Eu vou conectar na bola, eu vou acionar, eu vou dar um comando pra bola. E aí eu vou fazer a leitura. E vai vir, pra mim, a imagem, ela vem visual. Assim, visual não, desculpa, vem na mente, né? Pra muitas pessoas pode vir como se abrisse uma tela fora. Pra mim, a tela abre dentro. Mas tem pessoas que abrem a tela fora. Tem pessoas que escutam, começam a escutar. Por exemplo, quando eu tô jogando tarô, eu não vejo a imagem, eu escuto. Eu começo a escutar, como se fosse uma ideia surgindo dentro, assim, tá? Isso, meninas, assim, ó, são anos jogando tarô, tá? Vocês, claro que hoje, por exemplo, quando eu ensino as técnicas, eu ensino de uma forma muito que eu vou encurtando o caminho de vocês dentro daquilo que eu já aprendi. Mas é praticar, tem que praticar. Tudo que eu vou passando aqui, se vocês não praticam, é só conhecimento enchendo a cabeça de vocês. Vocês precisam praticar para esvaziar e tornar isso uma sabedoria. Porque tu tem que tirar daqui e colocar pro coração. Não adianta tu só ter o conhecimento aqui.
Quando tu pratica, tu tira daqui, começa a perceber, começa a sentir, e aí tu coloca pra cá. Quando tu coloca pra cá, tu transforma em sabedoria. Por quê? Porque eu preciso usar tudo aquilo que eu sei pra mim sentir e transformar. Quando eu transformo aquilo, eu transformo na minha vida. E aí eu transformo em energia. Eu sinto aquilo em mim, eu sinto aquilo à minha volta. E quando eu sinto, eu consigo conectar e consigo subir a minha consciência. O meu nível de expansão do subconsciente, ele aumenta. O que é expansão de consciência? É eu buscar as informações que estão lá no inconsciente e começar a trazer para a consciência. É começar a ter entendimento. Quando eu tenho entendimento, quando eu tiro da mente e eu levo para o coração. Muitas vezes, para mim tirar da mente e levar para o coração, eu não vou conseguir só assim. Quando eu vou fazer isso, eu preciso muitas vezes praticar. Eu preciso canalizar. Eu preciso concentrar essa energia, que aí é o nosso próximo passo, que é essa concentração. O que é a concentração? É como se fosse uma canalização. Eu vou direcionar o meu foco para alguma coisa. E eu vou praticar aquilo. Então, a Jaque está falando dos guias, ou da bola de cristal, ou da imaginação. Eu vou começar todos os dias à noite, eu vou começar a fazer essa prática. Eu vou tirar um tempo e eu vou começar a praticar isso, esse exercício. Eu só vou me tornar boa naquilo que eu sei, naquilo que eu conheço, quando eu pratico. Quando eu pratico, eu começo a me familiarizar, eu começo a sentir, eu começo a perceber. E aí eu começo a sentir aqui dentro e começo a transformar. Porque expande a tua consciência. Vai, isso aconteceu assim, isso aconteceu assado. Tu vai trazendo informações para aquilo. E aí tu vai acessando um outro nível de conhecimento. Tá fazendo sentido isso para vocês? Quando vocês começarem a praticar, vai fazer. Vocês vão começar a voltar lá naquela primeira aula lá de bom e mal, certo e errado. E vocês vão começar a perceber tudo isso que eu tô falando. E o terceiro, então assim, ó. O primeiro é a imaginação. O segundo é eu conseguir fazer uma leitura dos símbolos, das percepções externamente. O terceiro é eu concentrar essa energia. Tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu imagino, eu concentro. Então, por exemplo, uma bola de cristal é uma forma de eu concentrar energia. Quando eu faço um ritual, é uma forma de eu conseguir concentrar a energia. Então, eu preciso trazer essa forma pensamento, eu preciso concentrar ela. Isso eu faço desde sempre, tá? Ninguém me ensinou, isso é uma coisa que veio no meu registro já aberto, veio disponível para mim essa informação. Desde sempre. Antes de deitar, eu visualizo o que eu quero. Antes de dormir, eu tenho isso. Nossa, eu não lembro quando começou, mas eu era muito nova. Quando meu pai morreu, eu lembro que eu me despedia dele. Todos os dias de noite, antes de dormir, eu me despedia dele. E quando ele morreu de verdade, ele estava internado no hospital. E quando ele morreu de verdade, ele veio no meu quarto à noite, ele veio no meu sonho à noite e ele se despediu de mim. E eu via ele numa maca de hospital e ele era uma caveira, assim. Isso foi uma imagem que ficou pra sempre, assim, ficou gravado pra mim. E eu fui pra escola, tudo, ele tava passando por uma cirurgia à noite. Eu fui pra escola, tudo, e minha mãe me buscou, porque ele teve uma hemorragia e morreu. Ele morreu no exato momento em que ele pensou lá pro meu quarto, pelo meu sonho. Ele morreu. Então, todos os dias de noite, antes de dormir, Jaque, mas tu puxou isso pra ti, tu visualizava isso, tu matou teu pai? Não. Isso era uma leitura do campo, eu sentia isso. Eu sentia ele indo. E qual é a diferença de eu sentir ele indo pra eu criar isso na minha imaginação? Porque o sentir, ele tá aqui, ó. Era uma coisa que eu já sabia, ele estava desconectando do meu campo. Era uma coisa que era aqui, o saber. Era uma coisa que vinha. Eu não me despedia porque eu queria, era uma coisa que eu deitava na cama e vinha a imagem de eu me despedindo do meu pai. E quando eu visualizo, por exemplo, o meu apartamento aqui, foi uma visualização. Aí eu criava na mente e eu buscava na mente e me colocava dentro da imagem. Então, qual é a diferença, Jaque, quando eu visualizo de verdade e quando é uma criação da minha mente? Quando tu visualiza, tu sente. E aí o sentir cria uma imagem.
que muitas vezes é o que a gente vai fazer nas leituras intuitivas. Tu vai trazer no sentir e tu vai criar uma imagem, tá? Um tarô, quando eu abro um tarô, eu olho para aquelas imagens e eu sinto. Quando eu sinto, eu consigo criar, eu consigo ver aquilo. Quando é uma visualização, eu vou comandando aquilo que eu quero. Olha, agora eu estou entrando em tal lugar, fazendo tal coisa, e eu estou me vendo em primeira pessoa. Então eu estou com tal roupa, eu estou sentindo tal cheiro. Eu vou conduzindo isso. Eu vou conduzindo essa imagem. E aí eu vou me colocando em primeira pessoa para me sentir. É um trabalho inverso. Mas vocês só vão conseguir ter essa percepção quando vocês praticarem. Tá? Matei meu pai? Não, eu não matei meu pai. Veio a informação no meu campo. Primeiro chegou um sentir. E depois chegava a informação. E ela se repetia várias vezes. Quando eu visualizo, eu deito e eu imagino. Eu me imaginava assim, ó. Às vezes eu parava, ficava. E eu imaginava que com 18 anos eu ia morar num apartamento. E aí eu me visualizava dentro do apartamento. Eu me visualizava colocando a chave assim na mesinha de centro. E eu visualizava que eu ia ter um namorado. E meu namorado ia usar cueca branca. Eu não sei, porque eu nunca tinha visto homem de cueca branca. Eu tinha 11 anos de idade, né? Então eu nem sabia o que era isso, mas eu sabia que meu namorado ia usar cueca branca. E com 18 anos, eu fui expulsa de casa. Não era pra ser dessa forma, né? Eu podia ter visualizado um pouquinho melhor e pedido dentro da perfeição divina. Mas eu não sabia disso naquele momento, né? Então foi o que deu pra fazer. Com 18 anos, eu fui expulsa de casa. Quando eu fui expulsa de casa, eu fui morar onde? No apartamento do meu marido. E ele usava cueca branca. Quando eu vi que ele usava cueca branca, eu disse, tá aí, ó. Projetei. Podia ter projetado dentro da perfeição divina, né? Mas isso foi uma coisa que eu recriei. Entende? Então, assim, qual é a diferença? É que eu criava isso. Eu criava isso na minha mente. Eu conduzia a mente para isso. E aí eu ia criando. Por isso que quando a gente vai criar, quando a gente vai fazer um pedido, quando a gente vai direcionar alguma coisa, quando a gente direciona o círculo mágico, quando a gente direciona um ritual, a gente sempre pede dentro da minha perfeição divina e para o bem de todos. Porque senão eu me emaranho. Porque isso vai acontecer e vai me enrolar, né? Foi ótimo ter sido expulsa de casa, muito obrigada. Assim, foi incrível mesmo porque eu casei, né? Tô casada até hoje, tô super feliz. Mas não precisava ter sido expulsa de casa, não precisava ter sido tão desafiador assim, né? Então, a gente precisa cuidar sim o que a gente recria, porque a gente precisa sentir, a gente precisa se sentir merecedora. Nesse campo todo de criação, muitas vezes o que nos impede, a gente não consegue sentir, a gente não consegue acionar isso, porque bate nas nossas barreiras de limitação. A gente não se sente capaz, a gente se sente insegura, a gente achar que isso não é possível. Hoje a gente estava falando exatamente sobre isso, assim, antes da aula, que é quando tu bota uma meta, tu começa com uma meta, por exemplo, assim, eu quero ganhar 1 milhão. Minha ideia é ganhar 1 milhão a cada 6 meses, a cada 3 meses, sei lá, ganhar 1 milhão, assim, brincando. Só que pra mim chegar no 1 milhão, eu preciso começar a ganhar alguma coisa. Se eu não ganho nada, eu preciso começar a ganhar alguma coisa. Até eu chegar no 1 milhão, eu posso levar 6 meses, posso levar 3 meses. Então eu preciso começar a ganhar alguma coisa. Então quando a gente começa uma meta pequena, então eu começo ganhando 5 mil, começo ganhando 10 mil, começo ganhando 20 mil. E aí eu vou aumentando essa meta, eu vou gerando satisfação. O que muitas vezes a gente gera é frustração. Por quê? Porque a gente imagina uma coisa muito grande e não que a gente não consiga atingir, a gente pode atingir aquilo. Só que muitas vezes a gente se frustra porque a gente não atinge rápido. Porque muitas vezes a gente leva um processo até atingir, porque a gente bate nas barreiras do subconsciente, a gente bate nas nossas crenças limitantes. Então, quando a gente começa uma meta pequena e a gente vai gerando satisfação em conseguir alcançar, a gente vai gerando mais metas. Então, tu pode conseguir, por exemplo, tu pode direcionar tudo aquilo que tu quiser
Mas o ideal é sempre que tu comece com algo que é possível. Eu posso querer ser milionária? Pode querer, tu pode ir lançando isso, mas tu tem que começar. E tu precisa gerar motivação, tu tem que entender que tu tem capacidade para ser milionário. Muitas vezes a gente... Por que tu ainda não é milionária? Porque tu não te sente capaz. Então tu precisa gerar essa capacidade de ser milionário. Há 5 anos atrás, 5 não, mais. Há 10 anos atrás, eu queria ganhar 5 mil por mês. Porque eu achava que era o máximo ganhar 5 mil. Antes de ter 4 pessoas em casa, 5 mil era algo muito incrível pra mim. Hoje, com 4 pessoas em casa pra sustentar, 5 mil dá pro cheiro. Eu preciso ganhar mais. Então, mas quando eu comecei a ganhar 5 mil, eu comecei a perceber que eu podia ganhar um pouquinho mais. E aí a gente vai aumentando um pouquinho mais e vai dobrando a meta. E a gente vai dobrando a meta. Até que a gente atinja o que a gente quer, tá? Mas por que muitas vezes a gente barra na visualização? Porque a gente não se permite sentir merecedora. Ou porque a gente barra em algum sentimento ali, do inconsciente. Então, o sentir, ele é muito importante pra gente realizar, isso é uma das coisas que hoje a gente abriu e a gente vai fechar falando, que é muito importante pra vocês, que vocês possam sentir pra tudo o que vocês forem fazer. Por exemplo, assim, ó, meninas, eu tive uma cliente essa semana que ela me disse assim, ó, porque eu nunca acreditei em cristais, em ervas e nessas coisas, porque eu sempre acho que eu tenho poder. Se eu acho que eu não vou ser atingida por nada, eu não vou ser atingida por nada, ponto. E aí ela fez um registro acástico e ela sentiu o cutuco. Assim, ela sentiu um vucu-vucu acontecendo ali. A primeira coisa que ela fez foi correr para uma amiga que trabalhava num centro espírita para confirmar com essa amiga se ela não estava com obsessor ou com alguma coisa assim. De fato, essa pessoa consegue se proteger? Não. Por quê? Primeiro, que ela duvidou da proteção dela. Quando ela correu para alguém para ver se estava ou não estava com alguma coisa, ela duvidou da proteção dela. Ali ela já desconstruiu todas as barreiras de proteção. A segunda é que ela precisou validar com uma outra pessoa o campo. Eu posso fazer isso sozinha. Não tô dizendo que vocês nunca vão precisar de alguém. Sim, a gente precisa de ajuda muitas vezes para olhar para muitas coisas do nosso inconsciente. Mas as percepções de eu estou sendo atacada ou isso é coisa da minha mente é uma coisa que vocês têm que saber. E vocês vão sabendo conforme vocês vão fazendo os exercícios. Vocês vão sentir o campo de vocês vão conseguir entender quando vocês são atacadas e quando é algo da mente de vocês. Isso é o processo de autoconhecimento. Eu tô sentindo. E esse sentir, ele vem antes do pensamento ou ele vem depois do pensamento? Quando eu estou sendo atacada energeticamente, normalmente o coração aperta antes de criar na mente. Quando eu acho que estou sendo atacada, mas quem está se auto-sabotando sou eu, vem na mente e aí eu sinto. Eu crio na mente, alguma coisa está me atacando. E aí eu sinto insegurança, e aí eu sinto incerteza, daí eu questiono, daí eu tenho que validar, daí eu duvido. Isso é a tua mente que está gerando um bloqueio. Porque tu pode... E eu sempre digo isso, por exemplo, quando eu meço um campo de geobiologia, eu sempre digo, o principal obsessor da tua vida é tu mesma. E a tua mente criando umas coisas muito loucas. A tua mente, muitas vezes ela vai te barrar e ela vai te sabotar. Ela vai te deixar insegura, ela vai te deixar incapaz. Então, tu ter essa percepção da tua mente, o que essa tua mente está criando, o que essa tua mente está gerando, é muito importante. Tu ter essa autopercepção, essa autoanálise é muito importante. E como tu faz isso? Exercitando. Então, através das meditações, silenciando. Aí vocês vão fazer vários exercícios, eu vou passando para vocês vão fazer vários exercícios, vocês vão anotar esses exercícios, vocês vão ter essa autopercepção. E isso, meninas, só vai conseguir conectar de fato quando vocês tirarem daqui e colocarem em prática. Quando vocês tirarem do conhecimento, já que falou isso, vou começar a tentar. E vocês começarem a praticar de fato, me comprometer e todos os dias eu vou fazer esses exercícios. E tu vai começar a conectar nesses exercícios,
tu vai começar a tirar daqui, tu vai colocar pra cá e tu vai sentir. E aí a coisa vai começar a acontecer. Só quando virar sabedoria é que conecta. E a sabedoria é quando eu expando a consciência. Eu só expando a consciência pelo coração. Eu não expando consciência pela cabeça. A cabeça é limitada. Eu só expando consciência pelo coração. Certo? Perguntem agora. 10 minutos para perguntas. Quando eu chego num lugar e eu já sinto, às vezes eu entro num lugar e meu coração dispara, ou eu chego perto de alguém e aquilo está a sentir, isso já é a energia do outro? Não é questão minha. Não. Olha, às vezes tu vai fazer assim, ó. Muitas vezes tu vai sentir o campo ou a informação muito antes de tu chegar fisicamente no campo. Porque, gente, o físico, a matéria, ela é limitada. Só que o nosso campo, a nossa consciência, a nossa energia, ela é expandida. Então, muitas vezes a informação da energia, ela vai chegar antes de tu chegar lá. Às vezes tu vai sentir as pessoas ou o campo antes de conectar. Por exemplo, quando eu entro para um atendimento, tá? Isso é para qualquer atendimento, para as advogados, para as manicures, para as vendedoras, é para todo mundo, tá? Antes de tu entrar num atendimento, muitas vezes tu já tá dentro do campo do teu cliente. Muitas vezes tu já tá sentindo o teu cliente. Às vezes o medo, a insegurança, a cólica, o cansaço físico, o desânimo, às vezes não é teu. É já do teu cliente, porque já tá no campo dele. E aí, o que acontece? Olha, antes eu precisava de meia hora para sair de um campo e entrar no outro. Hoje, eu preciso de menos tempo para fazer essa limpeza e sair de um campo e entrar no outro. Às vezes, quando eu fico conversando com o cliente, depois do atendimento, eu já vou saindo do campo do cliente. E aí, quando eu entro para o outro campo, eu já entro limpa. Mas muitas vezes, quando o cliente é forte, tem pessoas que têm energia muito forte. Muitas vezes já aconteceu de eu acionar a energia antes. Por exemplo, quando a gente faz o curso de Reiki, tá? Eu tenho pessoas que fazem curso de Reiki que 2 dias antes de fazer o curso já estão sentindo a energia. Isso, eu tô dando exemplo da energia, porque movimenta muita energia, então tu já tá sentindo esse movimento. Muitas vezes tu vai conectar na pessoa ou no ambiente muito antes de chegar no ambiente. E aí assim, ó, Tati, o que tu precisa perceber é, eu senti a aceleração no peito, senti uma angústia, senti um negócio, ou primeiro bateu no, eu não gosto de lá. Aquela gente é chata. Tem que perceber isso, sabe? Mas muitas vezes a informação ela chega muito antes do cliente chegar para ti ou do ambiente chegar para ti. Então não é coisa da tua cabeça. Quando a gente sente, muitas vezes tu sente que tem algo errado. Já sabia que existia ali uma disfunção com a pessoa, já existia um câncer e tu estava conectada ali, tu estava sentindo aquilo. Só que o tempo é da mente, tá? O tempo, a criação do tempo é mental. Por quê? Porque o campo quântico, vocês já ouviram Albert Einstein falando que o tempo é relativo. Isso é física quântica, o tempo ele é relativo. Para uma criança de 1 ano, 1 hora é uma eternidade. Para uma pessoa adulta, 1 hora passa assim. Agora, para uma pessoa que está morrendo, 1 hora passa muito rápido, porque ela queria mais tempo para aproveitar a vida. Então, o tempo, ele é da mente, tá? Da consciência material aqui na Terra. É aqui na Terra que a gente tem relógio e diz, agora são 11 horas da noite. Na verdade, agora são 22h22. Uau! Então, isso é nosso aqui da Terra. Não é uma coisa energética. A gente sabe que é um curto espaço de tempo. Hoje eu estava explicando isso para uma pessoa. Quando a gente fala assim, a pessoa tá
tá em fase terminal, ou a pessoa vai acontecer rápido. O rápido é num ano, mas a gente não sabe se em 6 meses, se em 3 meses, isso tu não tem exatamente como especificar. Tu sabe que é uma coisa que vai acontecer muito rápido. Então a gente deduz, mas quem deduz é a nossa mente, a nossa consciência. Quando eu recebo, por exemplo, uma entidade, ou quando eu acesso um registro acástico, ou quando eu subo lá em cima para falar alguma coisa para vocês, nunca eles vão falar de tempo. Eles podem te falar assim, olha, em tantas luas, no processo de ciclos, quando encerrar um ciclo de primavera, quando encerrar um ciclo de estação de ano, isso acontece. Porque mais ou menos é para te ter mais ou menos uma percepção cíclica daquilo. Porque não existe uma hora, em 3 meses ou em 1 ano isso vai acontecer. Isso é nosso, aí isso é da mente consciente. Mas aconteceu, e tu sabe que não é uma criação, porque é uma coisa que tu sentiu e que aconteceu. Mas não foi no tempo. O tempo, por isso que eu digo, quando eu jogo cartas, as pessoas vão perguntar quanto tempo para acontecer. É rápido. O rápido pode ser de 3 meses a 1 ano. O demorado, o médio, demorado é mais tempo. Mas eu não consigo dizer exatamente, assim, tal dia, tal horário. Às vezes, quando é algo muito específico, pode vir. Ou, por exemplo, dentro da astrologia, a gente consegue ver mais ou menos pelas quadraturas ali, pelo direcionamento dos planetas, a gente consegue ver mais ou menos ali o mês que isso vai estar acontecendo, a data que isso vai estar acontecendo, consegue ser um pouquinho mais precisa. Mas nem sempre. Então, na astrologia é onde tu mais consegue um tempo, assim, porque dá pra calcular pelos planetas. Então, por exemplo, nascimentos, partos, a gente consegue ver pela astrologia mais ou menos ali um contexto. Eu nunca especifico pra pessoa. Eu sempre digo, aqui quando faz 6 meses, tu tem que cuidar, porque pode ter alguma disfunção, alguma coisa, tu vai ter que cuidar um pouquinho pra te conseguir prolongar mais. Mas aí tem que ser uma coisa muito específica. Tá? A gente consegue ter mais ou menos um embasamento, mas a gente não vai pelo tempo, de tipo assim, quantidade, tempo é da matéria, é da mente. Porque no plano astral não tem quantidade de tempos, né? Tem intensidade e força, tá? Não tem quantidade de tempo. Tu pode sentir, é rápido, tá próximo, né? Porque tu sente que a energia é mais forte. Quando é uma coisa que ainda vai acontecer, tu consegue acessar, por exemplo, eu já consegui acessar eu do futuro, né? E a gente vai fazer esses exercícios, tá? De acionar eu do futuro. Tu consegue, até na terapia a gente faz um monte isso. De acessar daqui a 5 anos, daqui a 7 anos, como a gente pode acessar para trás também. Por quê? Porque quando a gente acessa um campo quântico, passado, presente e futuro se moldam. Então a gente pode acionar um eu do futuro. Eu já acionei várias vezes o eu do futuro e tipo assim, de 5, de 7, de 2 anos. Mas eu tenho mais ou menos a noção. Por quê? Porque parece uma energia um pouco mais longe, porque é uma energia que tá mais forte, porque é uma energia que tá muito presente. Mas eu não sei te dizer assim, olha, exatamente 7 anos. No campo quântico não faz diferença. Ele aciona a energia. Ele não precisa da data para ele estar acontecendo. Tá no campo quântico, né? Então a linha de tempo ela é diferente para nós. Ainda mais quando a gente fala assim, por exemplo, de vida passada ou de um campo que vai acontecer, é muito mais difícil porque não tem tanta precisão no teu subconsciente. Porque o campo quântico ele vai misturando as datas. Mas, por exemplo, tu trazer uma data precisa, normalmente ela é mais mental do que do sentir. O teu sentir, normalmente, ele não traz uma data precisa. Às vezes pode vir intuitivamente, tá? Mas isso são exceções à regra. Isso não é, de fato, algo assim. Às vezes vem uma coisa muito precisa, assim. Consigo ver a energia que tem para aquele mês. E a pessoa tem o livre-arbítrio e a escolha de decidir como que vai ser para ela. Sempre vai ter isso, tá? A gente precisa tirar isso um pouco da mente, entender que a pessoa sempre tem o livre-arbítrio da escolha. A pessoa sempre tem o poder de decisão sobre a própria vida, tá?
Então a gente tem algumas datas que influenciam, por exemplo, a gente tem períodos, quando a gente olha, por exemplo, as luas, os ciclos, a gente sabe que tem períodos que são mais propensos e períodos que são um pouco mais, que tem menos energia para aquilo acontecer. E a gente aproveita esses períodos para o poder máximo que eles têm. A gente consegue ver que tem períodos, tem ciclos, né? Normalmente é isso que eu uso. Ainda mais para leituras assim, intuitivas, perceptivas, normalmente eu uso o período ou perto e longe, não uso datas.